Tá enxergando até? Me arruma um óculos, Mimi. Você tem que falar assim, Fala, pode. gente. Quando você entrar aí, me avisa. Fala, pessoal, beleza? Vamos chegando aqui que a gente vai ter uma live daqui a 2 minutinhos com meu querido amigo Pastor Cote. Vai ser muito top. Eu estou de cabelo novo, então vou pôr esse óculos aqui para ver se engana um pouco. Ontem o pessoal fez um caminho de rato no meu cabelo. Juntou 18 pessoas para cortar um cabelo. E tem uma aqui do meu lado rindo, porque não é moicano. Ficou um cabelo ruim, só isso, né? Mas vai mandando aviãozinho pro povo aí, convidando para participar, porque hoje nós vamos ter uma live aqui diferente. Muitos aqui não vão ter estrutura para participar, porque eu e o Pastor Cote vamos conversar assuntos que muita gente evita falar, né? Mas eu quero que você chame aí o pessoal pra gente começar aqui essa live, que eu acho que vai ser bacana demais e vai acrescentar muito na sua vida. Também hoje, 23 horas, vamos ter uma live também, né? Vai ser muito bacana. A live que a gente... Opa, tá caindo aqui. A live que a gente vai fazer hoje. Enquanto a gente tá esperando aqui o Pastor Cote entrar, quero te lembrar dos vídeos diários do YouTube, todo dia, 11 horas da manhã. Ô, meu amigo! E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bem, pastorzão? E você? Rapaz, bem demais, viu? Muito bom. Tem sido dias aí de caverna, né? O famoso seminário do quarto. Tem Sim. sido muito abençoado. Uma honra te receber aqui. O Pastor Cote, para quem não conhece, ele é jocumeiro, ele é missionário, ele é pastor local, ele é conselheiro e, na linguagem bem jovem, ele é a versão cristã do professor da Casa de Papel. Ele é aquele mestre que, ao invés de pensar nos planos maus, ele pensa nos planos bons. E eu e uma gama de amigos recorremos ao Cote sempre que possível, porque poucas pessoas têm um coração desse tamanho e a mente privilegiada e a visão clara, bíblica, da forma como o pastor Cote tem. Eu já o procurei em momentos difíceis da minha vida. Ele e a sua esposa são pessoas muito alegres, muito engraçadas, muito para cima e que vivem um evangelho assim transformador. Se você não conhece o pastor Cote, você precisa conhecê-lo, né? Seguir aí nas redes sociais. Vários livros seus, Cote, já me abençoaram, me transformaram por completo, assim, em momentos chaves da minha vida. Seus livros chegaram na minha mão e fizeram uma revolução do bem. E aí passei para minha família toda, passei para Isso é pura bondade de Deus, viu? Como é que faz para poder adquirir seus livros? É só entrar lá na editora Jocum, né? www.editorajocum.com.br. Okay. E aí tem todo o nosso conteúdo lá, também tem um conteúdo bem diversificado, né? Principalmente nessa área onde a gente tem todo um conteúdo para refundar os alicerces de uma sociedade, material do Vishal Mangalwadi. Tem muita coisa boa lá na editora. Que bênção. O pessoal vai entrar lá, vai acessar, e quem ainda não segue o Pastor Cote, comece a seguir, porque eu te garanto que não tem um dia na minha casa que não tem uma frase ou alguma coisa que ele coloca que não vira assunto aqui na mesa da nossa casa, porque Deus deu a ele um insight, uma profundidade muito bacana. Mas eu quero hoje, com essa live com você aqui, meu amigo, conversar um pouco sobre o momento atual e sobre coisas que, às vezes, até, quem sabe, pessoas estão evitando falar. Nós estamos diante de uma pandemia e nós estamos hoje com um governo novo, um governo que tem que assumiu, e a gente vê que esse governo é um governo que está tentando fazer todo o possível diante do cenário da pandemia, mesmo antes, mas a gente vê hoje
uma queda de braço. E a gente, infelizmente, eu vi um dado que eu queria até que você comentasse isso. Sim. Quando o corona estava em 161 países, hoje ele está em quase 200, mas quando ele estava em 161 países, foi feita uma pesquisa por um jornal independente americano que descobriu que o único país do mundo onde se estava falando em tirar o presidente da República, ou fazer um impeachment, ou boicotar o governo, ou por causa da pandemia, o único país era o Brasil. Não se falava disso na China, não se falava disso na Itália, não se mencionava a retirada do primeiro-ministro britânico, Donald Trump. Toda a população se uniu ao governo, independente de gostar dele ou não, para poder atacar a pandemia. No Brasil, nós estamos vendo duas pandemias. Nós estamos vendo a luta contra o vírus e nós estamos vendo a luta contra o governo que está tentando fazer uma coisa diante de um cenário que a gente nunca viu. Não há na história brasileira, e eu acho que nem na história mundial, um episódio como esse. Fala para a gente um pouquinho o que você pensa sobre isso, diante desse cenário, como que você enxerga esse momento que o Brasil está vivendo? Lucinho, olha só, eu queria ver se você me permitia fazer uma introdução aqui antes da gente chegar aí nesse assunto, porque quando entra nessa questão ideológica, que eu acho que acho que a nossa principal pauta aqui e um dos principais momentos que o país vive. Então, acho que é importante a gente colocar uma base assim dentro de uma linguagem mais nossa aqui, uma linguagem um pouco mais assim eclesiástica, cristã, né? Por que o debate ideológico ele é difícil? Porque a pessoa, a gente, normalmente, nós não conseguimos enxergar a nossa própria cosmovisão. Sim. Nós enxergamos através da nossa cosmovisão, porém nós não enxergamos ela. Eu não sei se você já viu aquela figura da moça e da velha, né? É uma figura que está naquele livro lá do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você vê, tem gente que só enxerga a velha, tem gente que só enxerga a moça. E você tentar mostrar a velha para o cara, rapaz, o cara não enxerga, não entra na cabeça dele. Tem gente que consegue enxergar as duas. Você enxerga a velha, você enxerga a moça também, não é? Então, esse conceito de cosmovisão, eu acho que a guerra toda, essa guerra cultural, essa guerra de valores, ela está exatamente nessa plataforma, né, do nosso sistema de crenças, né? Uma palavra assim, importante para cosmovisão é a palavra epistemologia. O que é epistemologia? É o estudo das lentes que nós usamos para interpretar a realidade. As lentes culturais, as lentes ideológicas. Então, dependendo da lente que você usa, por exemplo, se você usa a lente da reencarnação, você vai enxergar a Bíblia de um jeito. Se você usa a lente da cruz, da redenção pela cruz, a justificação pela cruz, você vai enxergar a Bíblia de outro jeito. Se você usa a lente do marxismo, você já vai enxergar a Bíblia ou a realidade de outra maneira. Então, esse estudo das lentes, do epistemo, né? Epistemologia, isso, o estudo das lentes, das ideologias, é fundamental assim, para esse debate nosso, porque você não consegue mudar uma pessoa sem mudar os valores dela, sem mudar o sistema de crenças daquela pessoa, né? Então, é interessante. Você está falando porque... mais ou menos como óculos, né? É um óculos. Isso, eu vejo exatamente. Através do óculos, mas eu não vejo o óculos. Exatamente. Você pode trazer isso para o cristalino do seu olho. Você está enxergando através do cristalino do seu olho, mas sem perceber. Você não enxerga o seu cristalino. Então, às vezes, a gente é condicionado a interpretar a realidade através do nosso sistema de crenças, né?
É interessante que os valores corretos, e nós vamos chegar nisso, falando aqui do conservadorismo, os valores corretos, normalmente, eles estão associados a esse paradigma da cruz. Ou seja, são paradoxais. O que é um paradoxo? É uma verdade escondida numa contradição aparente. Eu tenho uma série de estudos assim, que eu gosto muito, que eu ensino para as nossas turmas de ETED, né? Que eu falo, por exemplo, sobre o grande valor das pequenas coisas, que eu falo lá, a marca da manjedoura, a autoridade da submissão, que é a marca da pomba, a grandeza de um servo, que é a marca da toalha, o direito de renúncia, que é essa marca da cruz, né? Andando na fraqueza, a marca da glória de Deus, a vitória da dor, a marca do cálice, o poder da humilhação. Quer dizer, os princípios de Deus, normalmente, eles são paradoxais. Sim. E a gente tem que aprender a habitar nessas verdades escondidas, né? Eu acho interessante que a Bíblia fala assim, que o povo de Israel viu os feitos de Deus, mas Moisés conheceu os seus caminhos. Sim. Então, a gente ter essa habilidade de poder assim, conhecer aqueles valores que realmente são corretos. Só assim, um insight que foi muito interessante, foi muito importante assim, na minha caminhada ministerial, acho que isso aí foi mais ou menos uns 10 anos atrás, sei lá. Teve uma equipe na área de comunicação, né, que nos assessorava na liderança nacional da Jocum. Essa equipe fez um trabalho assim, muito importante porque a gente queria conhecer melhor o perfil do jocumeiro. Você sabe que na Jocum, assim, a Jocum é uma das maiores missões, né? Hoje até funciona muito mais como um movimento do que como uma organização, né? São tantas expressões, é gente de todas as denominações, é uma coxa de retalho, é a capa de José, né? Tem gente de todo lado. E acaba que a Jocum, ela traduz muito a realidade do corpo de Cristo. Então, nesse estudo aí, quer dizer, nós chegamos em muitas conclusões, inclusive nas nossas reuniões de liderança, nós estudamos os resultados dessa pesquisa, uma pesquisa muito bem elaborada, mas um dos resultados assim, que me impactou muito, olha só, chegamos nessa conclusão, né, como Jocum, e depois, lógico, numa perspectiva microsocial, mas levando isso para o macrosocial, acaba sendo um retrato da igreja. Nós chegamos à conclusão que nós temos um coração animista, uma mente marxista e uma fé evangélica. Nós somos esse bicho aí, não é? Então, eu comecei a perceber como que é fácil, às vezes, a gente sofrer uma contaminação na nossa fé. Porque você está tão viciado numa determinada cultura, né, nessas lentes que reflete o nosso sistema de crenças. Né? Por exemplo, o que é o animismo? Só resumindo aqui bem rápido, porque eu acho que é uma conversa assim, importante, né? e também interessante. Mas o que é o animismo? Né? Animismo é isso, é você dar ânimo, você atribuir vida a um elemento que não tem vida, que não tem poder em si mesmo. Né? Então, essa tendência de mistificar as coisas. Por exemplo, a gente faz isso muito com o princípio da bênção e da maldição. A gente mistifica a bênção. A gente fala, eu vou no culto, eu vou pegar minha bênção como se a bênção fosse uma coisa assim abstrata que você fosse pegar. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, ó, se diligentemente você ouvir a minha voz, obedecer os meus mandamentos, observar os meus estatutos, então todas essas bênçãos te alcançarão. Sim. Então, você vê, a gente chega na conclusão, não tem que correr atrás da bênção, você tem que correr atrás da obediência. Né? E se você obedece, as bênçãos de Deus vão correr atrás de você e vão te alcançar, cara. Você não escapa. Nós estamos destinados a ser abençoados. Né? A mesma coisa assim, a maldição. A gente tem a maldição como aquela coisa fatalista.
Mas a maldição só é uma evidência da correção. De onde vem a maldição? A maldição vem da lei também. A maldição não vem do diabo, né? A maldição vem da lei. A partir do momento que você sistematicamente começa a quebrar um princípio, violar uma lei, você vai sofrer as consequências. Qual que é o conceito de maldição? É o castigo que vem como consequência de você violar os limites impostos por uma lei. Se você acidentalmente ou intencionalmente coloca a sua mão no fogo, você vai sofrer uma queimadura, não tem jeito, porque você está violando uma lei da termodinâmica. Você vai sofrer a consequência disso, não é? Então, é muito importante... assim, Você resumiu a gente como, repete, é um coração... Oi? Você disse uma mente... Um coração animista, uma mente marxista. Já vamos chegar aí na mente. Eu estou falando primeiro aqui do animismo, né? Só para a gente desmistificar a coisa, porque toda fé sem base bíblica é uma superstição. E às vezes a gente tem muita superstição hoje no meio evangélico, e eu acho que está na hora da gente amadurecer, né? Mas é uma conversa longa isso. Mas vamos aqui, o que é a mentalidade marxista? Lógico que, assim, você resumir a ideologia marxista não é simples, ela é bem ampla, ela acaba pegando assim, em todas as áreas da vida, né? Mas nós podemos resumir o marxismo numa transferência de responsabilidade do governo para o povo. É uma transferência de responsabilidade. Não é? Se você, acho que você já teve algum país comunista, né? Já. Quer dizer, no país comunista, o povo não tem nada, tudo é o governo, inclusive o resultado, você não tem um salário. O resultado do seu trabalho, quem administra é o governo, a casa que você mora, o que você vai ter, o que você vai receber de mantimento, tudo é o governo que te dá. Você não tem responsabilidade nenhuma, não é? Então, essa transferência de responsabilidade e poder para o governo, isso, na verdade, tira, além de tirar a liberdade do povo, faz com que esse povo seja um povo fraco, um povo sem voz. Olha como o marxismo está na cultura cristã. Você falou, eu trabalho muito com aconselhamento. Muitas pessoas, elas nos procuram no aconselhamento já com esse gatilho pronto. Elas chegam assim e falam assim, pastor, olha, me liberta, você tem que me libertar. Eu vim aqui fazer esse curso e quero dizer que você é a última chance que eu estou dando para Deus. Você tem que me libertar. O que essa pessoa está fazendo? Ela está fazendo uma armadilha para você. Não é? Ela está transferindo para você uma responsabilidade que é dela. E se você é um pastor desavisado, não é? E você pega uma responsabilidade que é da pessoa, você não vai fazer um discípulo, você vai fazer uma parasita. Você vai fazer uma pessoa que depende de você. Você nunca vai tirar essa pessoa do lugar que ela está e levar para onde ela tem que ir. E no dia que disser não para ela, ela surta. Isso! Então, esse é o princípio do antidiscipulado. Você está desensinando essa pessoa o evangelho. Porque o cristianismo é responsabilidade, é o seu próximo. Então, a gente vê muitas igrejas que funcionam assim. O pastor, cara, é o João faz tudo, a igreja Maria faz nada. Queimou uma lâmpada, chama o pastor. Não é? Tem um endemoniado, chama o pastor. Tem uma pessoa enferma, chama o pastor. Olha... O que é o cristianismo? Isso não é cristianismo. O cristianismo, se você está perto, você expulsa o demônio, você apaga a luz, você cata o lixo, você faz a diferença. Ama o seu próximo. Então, veja bem que é um outro paradigma, não é? É uma outra proposta. Lógico que o marxismo, assim, ele tem tentáculos muito mais profundos, né? E que mexem realmente nos nossos valores, né? Daqui a pouco a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas é importante a gente entender como, sem perceber, de repente, nós estamos exercitando uma fé
com um coração animista, com uma mentalidade marxista, né? Nós estamos sendo comunistas, entendeu? Sem perceber. Sim. Então, na verdade, a gente precisa de uma mudança epistemológica, né? Precisamos de trabalhar, rever profundamente os nossos sistemas de crenças, né? Na Jocum, aqui, uma das principais escolas assim, que mais impactam as pessoas, essa é a escola de cosmovisão, que você mexe profundamente no sistema de crenças. Tem crenças que têm o poder de fazer da vida da pessoa uma vida terrivelmente miserável, rapaz. Crenças baseadas em feridas, rejeição, né, inferioridade, superioridade, homossexualismo. Né? Aí tem ideologia, é o que não falta nesse sentido. Né? Eu tenho dito que há 40 anos atrás, minha mãe e meu pai eram professores. Minha mãe já faleceu, meu pai ainda é vivo. Ele, inclusive, está nos assistindo aqui. Meu pai deu aula a vida inteira de português, minha mãe de história. E eu estudava 40 anos atrás. Havia algumas coisas na sala de aula e havia algumas posturas. Mas eu rodo o Brasil, Cote, há 34 anos pregando. Eu percebi que eu acho que a gente começou a perder essa guerra há mais ou menos esse tempo atrás, quando as nossas salas de aula sofreram literalmente, elas foram atropeladas por um pensamento onde apresenta-se uma visão. Se você disser que você é contrário ou quiser sugerir alguma outra coisa, você é visto como fascista, como nazista. Você vai ser discriminado em nome do preconceito. Exatamente. Você vai ser, é o famoso te acusem daquilo que você é. Né? Exatamente. Eles vão te atropelar porque você ousou dizer não a uma coisa que meia dúzia disse sim. Né? É verdade. Vira um mito. O que é um mito? Uma verdade transfigurada uma mentira transfigurada de verdade. Então, começa a se acreditar naquilo de uma forma tão grande. Eu chego nas igrejas para pregar hoje, Cote, os pastores, os líderes de juventude me dizem assim: Lucinho, eu estou com um problema seríssimo aqui. Aí eu já, o que é? Porque os jovens eles estão firmes com Jesus, caminham com Deus, têm uma força evangelizadora fantástica, intercedem, oram, buscam, mas quando eles põem o pé na faculdade um semestre, principalmente se for faculdade federal, esses meninos voltam para a igreja, a frase mais simples que eles falam é: não acredito mais em Adão e Eva, não acredito mais na igreja como instituição, pequenas igrejas, grandes negócios, não tem problema aborto, ideologia de gênero. Então, os líderes de juventude estão me provando que o que você falou aí é verdade. Que a gente está com um coração animista, uma mente marxista, né? Uma fé evangélica, mas isso aí é uma tentativa de misturar coisas que não se misturam. Que não se misturam. Não, você está totalmente certo. Então, olha só assim, resumindo hoje, a gente pode resumir toda essa guerra ideológica em dois aspectos, que é o conservadorismo e o progressismo. Né? A Bíblia, vamos dizer assim, acho que é a principal fonte que nos permite ter um sistema de crenças que é baseado em princípios eternos, que comprovadamente funcionam. Então, o que é o conservadorismo? É isso, é uma vida pastoreada por esses princípios eternos, já testados, e que são responsáveis por tudo que deu certo e que continua dando certo. Sim. Não é? Então, esse é o conservadorismo. Por isso que toda pessoa que estuda seriamente a Bíblia, compreendendo a Bíblia como um livro de leis, porque às vezes a gente fica dividindo a Bíblia assim, Antigo e Novo Testamento. Rapaz, que conversa mole. A Bíblia é um livro de leis. Uma coisa importante na Bíblia é você aprender a classificar as leis, porque tem leis que são morais, são absolutas, são eternas, tem leis que são espirituais, não é? Que se você obedece àqueles princípios, o mundo espiritual vai te favorecer. Ele pode ou te favorecer ou te prejudicar, né? Isso. Tem leis que são nutricionais, leis de higiene, leis cerimoniais. Normalmente, o cerimonialismo, que foi até o que Paulo assim bateu de frente lá no Novo Testamento, não foi com a lei moral, foi com a lei cerimonial.
não é? Exatamente. Aquela lei Ela não que se tinha cumpriu em vida. Cristo. Exatamente, que eram sombras, a sombra que o corpo de Cristo, na verdade, fez, né? Exato. Então, essa questão do conservadorismo, aí nós vamos ter muitos princípios, que é o que dá certo, é o que continua dando certo, né? Fé, adoração, o casamento monogâmico, lealdade, transparência, arrependimento. Pô, errou, vamos dar marcha ré. Né? Uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não comete erros. Todos nós cometemos erros. Não é? Mas, puxa vida, errou, vamos reconhecer. Então, perdão, restituição, honestidade, diligência. A Bíblia fala, viste um homem diligente em suas obras, ele será colocado entre reis, não será colocado com os de baixa sorte. Não é? Então, Exato. veja bem que esse paradigma, inclusive, assim, do conservadorismo, ele está na essência dele, a desigualdade social. Depois a gente pode até ter uma conversa sobre isso, porque como nós respondemos à questão da desigualdade é que dividiu o mundo nessas duas grandes ideologias, que eles, né, a gente chama de direita e esquerda. É a resposta que você dá para essa questão da desigualdade. Né? Aliás, a gente tem que começar até questionando se a desigualdade é boa, se ela é ruim, não é? Porque tudo tem os prós, tem os contras, né? Tem que ver como essa coisa funciona. Né? Então, conservadorismo são os princípios testados e que dão certo. Né? Você acha que hoje, então, o que nós estamos vendo no Brasil é uma guerra de pessoas que querem trazer de volta o conservadorismo com pessoas que não acreditam no que está escrito nesse livro como regra de fé e prática e estão tentando trazer um progressismo. É essa a guerra cultural que a gente vê hoje. Exatamente. Resumindo, de uma maneira bem simplista, né? O progressismo ele se fundamenta na desconstrução do conservadorismo. Essa foi a escola de Frankfurt, né? Porque para o comunismo dar certo no Ocidente, o que os caras falaram? Nós temos que desconstruir, demolir a cultura judaico-cristã, porque senão, tanto é, você vê que Marx, ele, no início, ele foi duramente resistido, duramente, porque as ideias dele iam contra tudo que dá certo. Por isso que ele até levou assim, a briga assim, por uma revolução até física, usando violência, né? Mas defendendo tudo que era contra o conservadorismo. Quando você tira Deus de cena, as pessoas e a sociedade, elas perdem o freio moral. Né? Uma sociedade, quando ela perde o freio moral, aí, quer dizer, não existe certo, não existe errado, não tem prestação de contas. Prestação de contas é só um argumento político contra a oposição. O mundo é dos mais espertos, dos mais fortes. Rapaz, aí não tem limite para a maldade humana. Tanto é que esses governos, o comunismo russo e o chinês, rapaz, está na conta dessa turma aí mais de 100 milhões de assassinatos. 100 milhões de Quer assassinatos. dizer, o assassinato virou só uma estatística. Você mata uma pessoa, é impacto. Agora, você mata uma quantidade dessa, virou só uma estatística. Né? Sim. Então, eu vejo claramente, por exemplo, nós viemos agora, a gente viu o episódio, estou me lembrando aqui assim, de coisa simples. O Bolsonaro tomou uma facada. Milhares, para não dizer milhões de pessoas torceram pela morte dele. Ou seja, o valor nem do ser humano existe mais. Sim, Mas o Lula, ele teve um câncer. E eu me lembro que pessoas terrivelmente opostas ao Lula, como eu, por exemplo, desde 2002 eu sou contra as políticas do Lula, eu orei incessantemente para Deus curar o Lula. Aí a Dilma teve um câncer. Deus, cura essa mulher em nome de Jesus. Eu percebo isso, então, que parece que o conservadorismo ele te mantém numa linha de moralidade que ela é rompida no progressismo. O progressismo é assim, ó, morreu alguém. Isso aí é uma casualidade. Porque no conservadorismo, Lucinho, a vida é sagrada. Por que a vida é sagrada? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
Já. Você pode observar, por que aparece a história de Caim e Abel na Bíblia? Não é? Ali já existiam cidades. Sim. Não é? Inclusive, Caim se refugia numa outra cidade. Sim. Não é? Mas é porque foi o primeiro assassinato. A vida é sagrada. Então a gente vê o próprio Deus julgando aquela situação. Né? A gente foi acho que o segundo tribunal que aconteceu na Bíblia, né? Quando Deus fala, o sangue do seu irmão está clamando a mim desde a terra. Não é? Então a gente vê ali a promotoria, né? o acusador, realmente, porque é importante entender que o diabo ele é a voz da vítima. Não é? Ali Deus, de certa forma, até defendeu Caim. Deus não agiu com Caim como Caim agiu com Abel. Não é? Mas o que eu quero dizer é que Deus sempre está tentando lidar com essa escalada de violência na Bíblia, exatamente porque a vida é sagrada. Né? Agora, um ponto importante aqui, para mim não sair do foco, né? Porque às vezes vem muita ideia na cabeça, teve uma mudança assim, profunda na configuração de como as guerras aconteciam. Né? Então, essa coisa da guerra armada e da guerra ideológica. Hoje não tem mais como ter guerra armada, porque 3, 4 botões que você aperta, você explode o planeta. Né? Então, não tem mais como ter guerra armada. Então, é a guerra ideológica, é o mandato cultural. E a pessoa que inaugurou, na verdade, essa guerra cultural foi Jesus. Não é? Com o último mandamento, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, discipulando as nações, fazendo discípulos de todas as nações e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e tal. Né? Então, lógico que no marxismo, quem descobriu isso foi o que foi lá líder do Partido Comunista na Itália. Eu acho que nos anos que ele ficou preso, né, remoendo a amargura, infelizmente essas pessoas são muito amarguradas, e da amargura nascem as piores ideologias, né? Porque a amargura faz com que a pessoa se torne naquilo que ela mais repugnava. Sim. Quando você não perdoa alguém, você vai repetir aquela história. Né? E você vai ferir... Isso. Ou você exatamente. É ou você se torna o vilão na vida de alguém. Então, na verdade, resumindo essa visão do Gramsci, que é totalmente diferente, é um mecanismo totalmente diferente do Marx, né? Eu costumo dizer que o Gramsci, ele, vamos dizer assim, a versão do evangelho do Gramsci é ide por todo mundo e despregai o evangelho. É despregar o evangelho em todo mundo. Discipulando a mídia, a educação e a política com esse cientismo dos especialistas. Sim. Porque os caras... Aí vem assim, todos esses sofismas, que os caras se... Né, essa síndrome da obesidade da cabeça, né, o cabeção, o cara cheio de ideologia, filosofia, aquele linguajar difícil, mas a hora que você vai ver, rapaz, os caras são os caras menos resolvidos que existem. Né? Tem uma então, quando a gente... grande, mas tem uma vida muito fraca. Exatamente, exatamente. Então, inclusive, ser marxista se tornou sinônimo da elite cultural. Exato. E isso, como você colocou muito bem, isso entrou muito forte no Brasil já por 3 décadas. Eles, de fato, eles tomaram conta do sistema de ensino. Você não vê nenhum conteúdo de direita. Inclusive, o pessoal que está nos ouvindo aí, que escreve livros didáticos, rapaz, hoje tem uma brecha enorme para a gente escrever livros de geografia, de história, de português, de matemática, com ideologia conservadora. Rapaz, é uma lacuna imensa. Então, por falta de opção, houve uma ditadura. O marxismo ele é um regime totalitário, que ele esvazia o povo de poder, de liberdade. Né? Sempre assim, quanto maior um governo, menor é a liberdade do povo. Né? Essas coisas são proporcionais. Né?
As pessoas me perguntam muito sobre o presidente da República. E, basicamente, são 3 reclamações que eu ouço sobre o presidente atual. Primeira, os filhos dele são bem complicados, eles têm isso e aquilo. Segundo, o jeito dele responder a reportagem, ele é muito grosso, ele é isso, ele é aquilo. Terceiro, ele militarizou o governo. Ele colocou muitos militares do governo. Basicamente, o que eu ouço das pessoas que não gostam, porque quer queira, quer não, hoje, a pessoa que levantou a bandeira do conservadorismo é Jair Bolsonaro no Brasil. Sim, ele é esse cara anti-aborto, ele é esse cara que ele não promove a ideologia de gênero, ele é conservador, inclusive na sua forma de economia, no seu pensamento social, e ele tem sido duramente criticado por essas coisas. E as pessoas ficam dizendo para mim, e eu acho que para você também, por que vocês ajudam ou defendem um cara como esse? E eu tenho dito para eles o seguinte, eu aprendi muita coisa com o marxismo, e uma delas é, não idolatre um político. Sim, então, nenhum de nós somos aquela pessoa que vai passar a mão na cabeça de um presidente da República ao vê-lo cometer erros. Mas eu vi você postando outro dia uma frase que resumiu bem quem é Jair Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você falou assim, no nível que o país está, a gente precisava de um ogro, de um Shrek. A gente precisava de um cara, de um tiozão, durão, que chega mesmo enfrentando, mas que tem um coração desse tamanho. Eu acho que as pessoas hoje, Código, preferem ser enganadas por um discurso bonito do que salvas por um discurso feio. Quando eu votei no Bolsonaro, eu não votei num cara para dar entrevista bonita. Eu não votei num artista. Eu não votei num cara para poder dançar balé, para poder ficar jogando beijo para as pessoas. Eu não importo com a forma como ele dá entrevista. Eu não me importo nem a questão dos filhos, porque se a gente for colocar esse critério sobre ele, Davi teve 23 filhos. É considerado disparado o pior pai da Bíblia. O pior, um filho de Davi que prestou, que foi Salomão, e que no final das contas ele ainda meio que deu errado, mas ninguém ousa tirar de Davi o título de homem segundo o coração de Deus. O presidente Bolsonaro está no 3º casamento. Qual é a conclusão óbvia que a gente faz? Ele não é um cara fácil de lidar. Agora, eu não votei nele para casar com ele. Eu não quero dormir e acordar com ele. Eu quero o quê? Um cara com valores conservadores, que saiba enfrentar o progressismo, que tenha temor da palavra de Deus, se ele é convertido ou não. Eu creio que ele é, mas que ele é um bebê na fé, que ele está caminhando ainda no início. Mas ele tem apanhado assim horrorosamente, inclusive de cristãos. Não seria exatamente porque muitos de nós com fé evangélica ainda temos uma cabeça marxista? Exatamente. Olha só, deixa eu te mostrar, tentar pontuar aqui como eu faço essa leitura, né? Gostei muito aí do que você falou, né? Primeira coisa, assim, em política, você precisa de prestar muita atenção em 2 coisas, né? Quando você lida com políticos, os valores daquela pessoa e a história daquela pessoa. Porque muita gente aparece assim na política, aparece assim de um momento para o outro, aquela pessoa se levanta e tal, né? Mas às vezes a gente não conhece nem a história da pessoa, nem os valores que ela realmente defende, né? E daqui a pouco você se decepciona mesmo, você quebra a cara, né? Você se ilude e o próximo capítulo da novela é que você vai desiludir, né? No contexto brasileiro, veja bem, nós tivemos aqui, Lucinho, à beira de uma tragédia, cara. Você sabe disso, nós passamos pertinho, cara, de uma tragédia, de uma grande possibilidade de Venezuela. Entendeu? De virar Cuba. Isso. Rapaz, imagina se a esquerda tivesse ganhado essa eleição, cara. Inclusive, a mídia já estava enquadrada aí, cara, ia ter censura, os caras não iam dar outra chance, porque assim, o que aconteceu com a esquerda é que ela esfacelou no Brasil. Provavelmente, né? Até quando você estava falando lá
dos países, né, que não persegue o governo, vai falar: ninguém na China quer tirar o governo. Quem que é um chinês para questionar o presidente? O cara vai preso na hora, cara. Meu Deus do céu. Nós sabemos que os médicos que quiseram alertar o mundo sobre o corona foram presos e mortos. Pois é. Não. Então, olha só, quando a gente olha para o contexto brasileiro, nós temos que entender, assim, talvez o texto bíblico que melhor descreve isso, Isaías, fala assim: esse é um povo roubado e saqueado e ninguém há que restitui. Cara, nós somos roubados, saqueados, não é? Uma meia dúzia ali de gente poderosa, né, no executivo, legislativo, judiciário, na mídia e numa meia dúzia de grandes empresas. Os caras assaltaram a nação e ficou ali entre eles, rapaz. Sim. Então, assim, o que eu percebo hoje, assim, que apesar da esquerda ter crescido, a igreja cresceu mais, né? A igreja tem alcançado uma relevância. E também a medida da maldade, porque veja bem como é que funciona assim o governo divino, né? Veja bem, Deus ele é longânimo, ele é paciente, mas a Bíblia fala assim: quando a medida da maldade, a medida da iniquidade de um governo chega num determinado ponto, né? É isso que a Bíblia fala lá sobre o governo de Acabe, vários textos, né? Sim. Então Deus ele vai intervir. E, na verdade, tem uma intervenção de Deus. Assim, você pode ver tudo que essa turma faz, cara, volta contra eles. É tiro no pé. Né? É o que está acontecendo. Então, na minha opinião, o Bolsonaro ele só é uma resposta da relevância da igreja. A questão não é o Bolsonaro. Né? O negócio de idolatrar Bolsonaro é besteira. Entendeu? É a resposta que Deus está dando. A igreja elevou a batalha para o nível de governo. Sim. E Deus colocou, por causa da igreja brasileira, da sua relevância hoje em todos os segmentos da sociedade, não é? Cara, quem colocou o Bolsonaro lá? Igreja evangélica, igreja católica, os conservadores, não é? E veja bem, ele não estava preparado, eu acredito que o Bolsonaro não estava preparado, mas Deus preparou ele, Lucinho. Foi, eu diria assim, um tratamento intensivo, eu chamo o tratamento intensivo da facada. Cara, eu e você, nós não sabemos o que é passar por uma ferida de morte. Sim. Né? Rapaz, aquele cara é o princípio do Messias, morte e ressurreição. Sim. O cara morreu e ressuscitou, cara. Sim. Esse cara aqui, você vê, eu não sei se você já percebeu o senso de missão que o Bolsonaro tem. Para ele, a presidência é uma missão. Porque ele está no bônus da vida. Esse cara não era para estar vivo. Não era. E ele reconhece isso, cara. Ele reconhece isso. Né? Por isso, assim, eu até quando olho para o Bolsonaro hoje, né, também acho que uma coisa que faz ele ser o cara certo, né? Cabe aqui o que Jesus falou lá de João Batista, não é? Quando você está lidando com uma região de trevas, de sombra de morte, um caos moral generalizado, não é? Quem se levantou nesse cenário? João Batista. João Batista era um cara delicado, né? Jesus fala assim: o que saístes a ver no deserto? Né? Um cara com roupas palaciais, granfinas, não é? O que você saiu para ver? Um caniço agitado pelo vento. Então, Jesus, assim, ele está endossando, não é, essa fibra moral de João Batista, que punha o dedo na cara de um Herodes, de uma Herodias, e fala: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Ô, Código, então, vou te falar uma coisa. Eu queria que todo mundo assistisse, dentro do que você está falando aí, um filme chamado Darkest Hour, que é a biografia de Winston Churchill, que acabou de sair no Prime. Eu assisti recentemente.
Você assistiu? Olha, Assisti. gente, assiste esse filme. O Winston Churchill se levantou, ele foi lá na Rússia e pegou o Stalin, foi lá nos Estados Unidos, pegou o Franklin Roosevelt e fez uma aliança contra Adolf Hitler. Mas o Churchill era a pessoa mais grossa do mundo. Intragável, o cara era intragável. O cara era impossível viver perto dele. Para você ter uma ideia, tem uma cena do filme, não sei se você lembra, Cote, que a mulher do Churchill chama ele e fala assim: você fez a secretária chorar de novo, seu grosso. Agora, sabe o que os livros de história falam dele? Melhor estadista do século XX. Então, porque ele era o cara certo para aquele tempo. Como é que entendeu? você enfrenta Porque Hitler sendo um isso, como? Isso, rapaz. Então, Deus, é interessante assim, que Deus colocou essa grosseria. É o Elias do Velho Testamento. Eu olho para Elias e para João Batista e eu falo assim, gente, não dava para ser ovelha desses caras. Porque ele chegava com voadora. O presidente da República vai dar entrevista, ele não deixa o cara fazer a pergunta. Né? Porque ele está ali vivendo, mas ele foi treinado onde? 30 anos escondido lá dentro da Câmara, conhece os corredores, conhece... isso que eu ia falar. Né? Mas o que está acontecendo agora? Muita gente da velha política entrou nessa nova política achando que o toma lá da cá ia diminuir, não acabar. Isso. Mas aí o acabou. Acabou. Aí esse povo agora está desesperado porque viraram uma fábrica de tirar o Bolsonaro. Então, estão torcendo para o Corona. Você viu aí uma artista famosa semana passada dizendo: eu estou torcendo para o vírus. A pessoa falou com todas as letras, ela é ovacionada aí pelos canais de televisão. Por quê? Porque, na verdade, o que servir de plataforma para calar o ogro, para calar o presidente grosso, né? E colocar um cara com a fala bonita lá. O dia que eu quiser ver uma fala bonita, eu vou numa ópera. Eu vou né? Eu vou ouvir uma prédica bonita, uma fala. Mas então, eu acho que isso que você está falando aí é o ponto-chave. Que ele realmente é esse